Sempre que o Brasil vira notícia no exterior, isso nos últimos anos, né? Quando vira notícia, saibam que não tem coisa boa por trás disso. Então, ontem foi uma cena patética, né? Uma cena deprimente. No começo da partida entre Brasil e Argentina, a Polícia Federal e a Anvisa entraram em campo, interromperam a partida para remover 4 jogadores da Argentina que haviam violado as regras sanitárias do Brasil. Eles não informaram corretamente que eles haviam passado pelo Reino Unido, né? Porque tem agora restrições de voos. Eles não informaram que haviam passado pelo Reino Unido e desembarcaram no Brasil. A Polícia Federal e a Anvisa estavam atrás deles e só conseguiram pegá-los aparentemente durante a partida. E isso, obviamente, foi um escândalo mundial, né? Uma vergonha mundial, e a imprensa de muitos países, incluindo a Argentina, cobriram isso com bastante dedicação. Antes de falarmos sobre isso, eu tenho aqui um pedido e algumas novidades para vocês. O primeiro deles é que você já deixe sua curtida nesse vídeo, deixe aqui embaixo seu comentário, dando um bom dia, como é que estão as coisas por aí, e também se inscreva no canal, porque a meta até o fim do ano é de 700 mil inscritos. Estamos quase lá. E as novidades são as seguintes, gente. A primeira delas é que eu acabei de fechar um contrato com a editora Planeta para a publicação de um livro no próximo ano. Eu vou vir com mais detalhes aqui mais adiante, né, explicar como é que foi a negociação, o que vem no próximo ano, mas estou muito feliz. De fato, a Planeta é uma das maiores editoras do mundo, né, é o 8º maior grupo editorial do mundo. Então, para um escritor, é uma grande conquista publicar para uma grande casa editorial como essa. E eu quero agradecer aqui a Clarissa, né, que é a minha editora, que fez essa ponte, a gente trocou ideias, pensamos no projeto, então, próximo ano vai ter uma coisa muito legal para vocês. E além disso, uma outra novidade é que a partir desse mês, no finalzinho desse mês, começa um outro projeto com a Amazon. Eu fui convidado para publicar 12 textos, um texto por mês, ou seja, 12 textos breves na Amazon. O programa se chama Kindle Short Reads, ou seja, leituras breves do Kindle. Então todos os meses eu vou publicar um texto breve lá na Amazon, e eu estou pensando aqui em algo bem legal sobre imigração, sobre vida no exterior, sobre viagens. Então, para quem tem curiosidade de como é viver fora, eu vou compartilhar minha experiência após morar em vários países e ter também trabalhado com turismo já, né, escrevendo sobre turismo. Então, confira esses projetos, fique de olho, eu vou vir com mais novidades em breve também para explicar o que vem. Então, vamos ao vídeo, né? Como eu disse, o Brasil, quando vira notícia, hoje em dia, né, no mundo, é porque as coisas estão ruins. E, nesse momento, a gente teve lá a questão sanitária e os jogadores argentinos tentando burlar as normas sanitárias do Brasil. E o que acontece nesse caso da Argentina aí, né, dos argentinos e do jogo de futebol, foi que a imprensa internacional, a imprensa argentina principalmente, mas a imprensa mundial, está pondo a culpa, em grande parte, no Bolsonaro. Eles estão dizendo o seguinte: olha só, você tem um presidente, uma figura, né, um chefe de Estado, que o tempo todo desrespeita as normas sanitárias. Então, assim, ele é alguém que deveria dar o exemplo. Ele é, sabe, o chefe máximo da política brasileira, e ele está dando um mau exemplo. E aqui é uma questão central, na verdade, porque o líder é aquele que lidera pelo exemplo. A pessoa vai lá e ela, pela postura dela, pelo modo como ela se comporta, vai estabelecer a norma para os demais. Então, se você quer um país que respeite as normas sanitárias, quem deveria estar começando a dar exemplo seria o presidente. Mas o Bolsonaro vai na contramão disso, né? Não apenas não respeita as normas sanitárias, como o tempo todo está sabotando o combate ao coronavírus. É alguém que aglomera as pessoas, que anda sem máscaras, que retira a máscara da cara de criança. É um sujeito que o tempo todo está prejudicando os esforços de combate. Eu não queria ver a Polícia Federal e a Anvisa entrando no jogo de futebol. Eu não queria ver isso. Eu queria ver a Polícia Federal e a Anvisa indo numa motociata do Bolsonaro, numa jegociata, numa gadociata do Bolsonaro, para ir lá e pegar o Bolsonaro. Eu não quero saber de pegar jogador argentino. Pegue o presidente, porque ele está dando o mau exemplo, e ele está ajudando a propagar o vírus, e ele está contribuindo para as mortes. Então, assim, em parte, a imprensa estrangeira, né, argentina inclusive, tem razão ao pôr a culpa desse desrespeito, né, às normas sanitárias no próprio presidente. É óbvio que ele é um genocida, que tem, sabe, centenas de milhares de mortes nas costas na pandemia. É óbvio isso, porque a gente viu, a gente assistiu isso. Ele indo na rede de rádio e televisão para dizer que era uma gripezinha só, que, sabe, quem tem histórico de atleta como ele não pegaria. Ele fez isso. Então, em parte, eles têm razão. Por outro lado, o impacto do comportamento do Bolsonaro, ele afeta a vida dos brasileiros. Então, em grande parte, afeta a vida dos bolsonaristas, que ouvem o que o Bolsonaro diz e vão reproduzem, e dos demais, que acabam sendo pegos nesse turbilhão. Então, vamos supor, você lá
é um cidadão que não é bolsonarista, mas você não está recebendo mais o auxílio emergencial. E você precisa trabalhar, precisa comer. Então você vai sair de casa, você vai se expor porque você não tem escolha. Então quando o governo, por um lado, estimula a aglomeração e isso impacta nos seus seguidores, ele também acaba suscitando e levando não apoiadores dele a também se exporem porque as pessoas têm que se virar. Quando ele não fornece as condições mínimas para que as pessoas façam isolamento social, para que as pessoas se protejam, ele está contribuindo para que todos os brasileiros, de um modo ou de outro, se exponham ao contágio e à morte. Quando, por exemplo, o Ministério da Saúde não comprou as vacinas da Pfizer e resolveu participar de acordos, espúrios com outras empresas sem credibilidade. Quando eles fazem isso, eles estão pondo a vida de brasileiros em risco e matando brasileiros. Então, há uma grande dose de culpa no Bolsonaro. Por outro lado, a não ser que esses argentinos sejam bolsonaristas, esses jogadores argentinos, né, esses 4 jogadores sejam bolsonaristas, o que não é uma impossibilidade, né? Eu não consigo, eu posso imaginar que haja pelo menos alguns argentinos que sejam bolsonaristas, tipo assim, Bolsonaro mito, vamos a matar todos os pelotudos comunistas. Então, assim, imagino que haja a possibilidade de haver realmente argentinos bolsonaristas. Se esses 4 forem bolsonaristas, eles podem dar desculpa que, olha só, eu estou seguindo aqui o exemplo do presidente, né? Recebi no grupo de WhatsApp da família dizendo que não tem problema. Mas eu não acho que seja o caso. Eu acho que esses 4 jogadores argentinos são só malandros mesmo, né? Acharam que não ia dar nada. Dá nada, né? Brasil é o país da zoeira. Brasil é uma zona. Eu vou lá fazer isso aqui, eu vou lá mentir lá no formulário de entrada no aeroporto, vou mentir que eu não passei pelo Reino Unido e eu vou entrar nesse Brasil porque é uma bagunça mesmo, é uma putaria sem fim, então eu vou entrar lá e não dá nada. Se o Bolsonaro faz isso, eu também posso fazer. Se os brasileiros fazem isso, eu também posso fazer. Então eles contaram com a zona, eles contaram com a bagunça, e eles levaram na brincadeira, né? Brasil é isso mesmo, né? Brasil é essa zona mesmo, ninguém vai descobrir. E daí foram pegos. Então você junta, por um lado, realmente, a mensagem oficial do governo Bolsonaro, que é negacionista, que é genocida, que é de morte de brasileiros, juntou essa mensagem com 4 argentinos malandros que acharam que podiam entrar no Brasil e que, não vão ser pegos, né? Quem que vai fazer alguma coisa contra eles, né? Jogador de futebol, né, multimilionário, quem vai fazer alguma coisa? E no final das contas acabaram pagando o preço. Então a culpa, ela é compartilhada aqui. Eu diria que 90% da culpa é do Bolsonaro e 10% são dos malandros ali que acharam que não ia dar nada. Mas como eu falei, o Brasil é uma vergonha mundial desde 2018, né? Desde quando o Bolsonaro ganhou a eleição, qualquer tipo de notícia que vem do Brasil agora é trágica, é catastrófica, é vergonhosa. Então isso aqui é parte do problema, né? Isso aqui é um aspecto minúsculo do problema que o brasileiro tem que enfrentar hoje. Por exemplo, né, amanhã haverá a gadociata do Bolsonaro. 7 de setembro e estão planejando mega eventos do gado bolsonarista se encontrando pelas cidades brasileiras, Paulista, Brasília, e há um grande receio do que pode acontecer. Eu tenho lido aqui várias análises políticas sobre esse assunto, né, vários cientistas políticos, especialistas falando sobre isso, e ninguém sabe o que pode acontecer. Esse é o fato, ninguém sabe. Se alguém te disser vai acontecer isso, está mentindo, ninguém sabe o que vai acontecer. Por um lado, você tem uma leitura de que não vai dar nada também. Não vai acontecer nada, é mais uma vez o Bolsonaro esticando a corda, mas no final das contas nada vai acontecer porque ele não tem força para fazer isso. O Bolsonaro está acuado e ele só está tentando aqui mostrar popularidade, mostrar que ainda tem uma base de suporte. Que de fato tem. Ele tem ali 20% da população que ainda apoia esse genocida. Então ele realmente tem o apoio ainda de um segmento, mas isso não é significativo ao ponto de mantê-lo no poder ou de perpetuá-lo no poder como ele gostaria. A princípio tem uma leitura que não vai acontecer nada. É só mais uma demonstração, uma tentativa de demonstração de força do Bolsonaro. Há uma outra corrente de análises que diz o seguinte: pode não dar nada, mas ele está tentando alguma coisa. E é onde eu me situo, né? Eu acho que ele está tentando alguma coisa. Se vai dar em alguma coisa, eu não sei, mas ele está tentando. É como uma luta de boxe. Você tem lá os dois lutadores, se enfrentando, e o cara vai amaciando o outro ali até o ponto que ele acerta ali no queixo do cara e nocauteia o cara. Então o Bolsonaro faz isso, ele está amaciando as instituições, ele está o tempo todo ali, dando os jabs ali na cara das instituições, até um ponto que ele vai entrar ali com um gancho ou com um uppercut e vai derrubar o oponente. Ele está tentando, né? Ele está tentando descobrir uma brecha, uma falha na defesa. Quando ele encontrar esse ponto, ele vai atacar. É o que eu penso, pelo menos, né? É o que eu acho que ele está fazendo. Alguns acham que ele pode usar essa situação amanhã, né? Esse mega evento bolsonarista amanhã. Se é que vai ser mega, né? A gente não sabe também. Mas esse evento amanhã, alguns acham que ele pode usar isso aqui para criar uma situação de violência ou, simular um atentado contra ele ou algum tipo de ato mais extremista, mais extremado, armado,
simulado para que isso leve uma reação. E aqui a gente pode pensar, por exemplo, no caso do Hitler, né, no caso dos nazistas na Alemanha, quando houve o incêndio no Reichstag. Há uma grande suspeita de que esse incêndio ele foi arquitetado e realizado por nazistas. Eles não estavam com poder total ainda, né? O Hitler já era o chanceler, mas não tinha o poder total ainda. Há esse incêndio no parlamento alemão e atribuem a culpa a um comunista. E daí o Hitler usa esse momento para criar um estado de exceção e tomar o controle total. Então há uma suspeita de que vão usar isso para tentar criar, sabe, uma situação, pôr a culpa em algum socialista, algum comunista, em alguém da esquerda, em algum petista, pôr a culpa em alguém e usar isso aí como desculpa para acionar as Forças Armadas e tomar o poder. Então há essa suspeita também. E há um terceiro elemento que é usar isso aqui, a demonstração de força da população, para servir de justificativa para ele criar um contra-golpe, uma contra-revolução, né, supondo que haveria forças ocultas comunistas querendo tomar o poder, e daí ele vai lá e faz a contra-revolução e chega ao poder, e dá um autogolpe, né, como se chama, né, que é ele pegar e ele se perpetuar no poder, já estando no poder. Então, há alguns cenários possíveis, a gente não sabe qual deles vai se concretizar. Eu já estou chegando num ponto que eu acho que seria bom se ele tentasse dar o golpe, de fato, que ele tentasse fazer isso, porque havendo reação, né, havendo, sabe, movimentos contrários às instituições, e daí ele já seria deposto e vai preso. Ele e a família inteira dele. Eu acho que se ele tentasse, ele não tem a força suficiente para isso, se ele tentasse, ele acabaria em cana. Então seria bom que ele já fizesse isso logo, né, já metesse o pé na porta e vá preso logo, acabe com esse rolo, acabe com esse martírio. Porque essa destruição em doses homeopáticas das instituições, né, da democracia, é muito ruim. Eu acho que se ele tentasse dar um choque frontal aqui e batesse de cara na porta, né, batesse de frente, tentasse dar o gancho, levasse um direto no queixo e fosse nocauteado, seria melhor. Porque daí dá tempo para as instituições se reorganizarem, sabe, repensarem certas coisas, tentarem criar novos mecanismos de controle de um presidente, né, tentar consertar a merda que o Bolsonaro fez. Haveria tempo para isso. Por enquanto, o brasileiro está refém de um presidente totalmente descontrolado e que o tempo todo está pondo em risco a vida das pessoas. Só é importante ressaltar aqui também que o mundo inteiro tem observado com receio o que pode estar no Brasil. A preocupação que há entre os brasileiros não é apenas de vocês, não. Há muita gente fora que está olhando com preocupação, porque um país como o Brasil ser desestabilizado por um extremista de direita pode também, além de impactar na vida de vocês, dos brasileiros, e ser uma catástrofe, pode também mandar onda de choques para todo mundo, né? Pode estimular outros governantes populistas de extrema-direita a tentarem algo parecido. Foi emitida uma carta aberta pelo grupo da Internacional Progressista, assinada por vários ex-presidentes, ex-diplomatas do mundo inteiro, e também intelectuais como o Noam Chomsky e também como o Cornel West, demonstrando preocupação em relação ao que pode se dar amanhã. Então, realmente, muita gente está olhando com receio e achando que pode acontecer o pior. Só para você ter uma noção, aqui você tem um aviso na Embaixada Americana falando sobre o dia 7 de setembro, avisando aos cidadãos americanos para ficarem longe das manifestações, porque pode haver violência e que eles se mantenham alerta sobre novidades. Então, já há avisos de países para que seus cidadãos aí que estejam passeando no Brasil, residentes no Brasil, fiquem atentos aos desdobramentos do dia 7 de setembro. Então, eu quero que vocês se cuidem, se protejam, eu quero que vocês prestem atenção no que pode acontecer. É imprevisível, realmente a gente não tem como vir aqui falar o que vai acontecer, porque a gente não sabe. Há alguns cenários possíveis, mas é o jogo do Bolsonaro, né? É o tempo todo pressionando as coisas. Em algum momento ele vai encontrar a oportunidade para tentar fazer o que ele quer. Se ele vai fazer, se ele tem força para isso, são outros 500, mas que ele quer fazer isso, ele quer. Então me diga o que vocês pensam aí no comentário, primeiro sobre a partida ontem entre Brasil e Argentina, com os jogadores argentinos sendo removidos do campo, né, porque violaram as normas sanitárias no Brasil, e como foi a reação internacional para isso, né, o mundo inteiro olhando assim, o que aconteceu com o Brasil? O que aconteceu com esse país que a gente gostava tanto e agora virou, sabe, esse abismo, esse precipício sem fim? O que aconteceu com o Brasil? E também sobre o que você acha que pode acontecer amanhã, né? Se você está com receio, o que você está pensando aí? Divida comigo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui e se cuide. Um abração e até mais. Tchau!